Nesse módulo a gente vai conversar sobre os criptoativos, ou seja, as criptomoedas, os tokens e os NFTs. Mas o nível de estudo que a gente vai ter aqui talvez seja mais próximo do módulo introdutório sobre esses ativos. Porque é perfeitamente possível que a gente tenha um curso de muitas horas, muito completo, somente sobre essa classe de ativos, mas esse não é o propósito aqui. O objetivo aqui é que você se aproxime mais dessa classe de ativos e com isso talvez diminua seus preconceitos ou com isso também desperte a curiosidade para que você aprofunde seus estudos nessa classe e também comece a investir aos pouquinhos nesses criptoativos. Beleza, essa aula aqui a gente vai conversar especificamente sobre o Bitcoin, que talvez seja a nossa principal moeda criptográfica, o nosso principal criptoativo. E para a gente entender a história do Bitcoin, a gente precisa de entender qual era a filosofia lá na época que ele foi criado, em 2009. E para isso, a gente precisa de analisar algumas propriedades de uma transação feita em dinheiro em espécie. Imagina que você tem uma nota de R$100 na mão e você vai fazer uma transação com a nota de R$100. Você vai pagar por um bem ou por um serviço de outra pessoa. Existem algumas propriedades quando você utiliza uma nota de R$100. Primeira coisa é que é um ativo ao portador. Quem está em posse daqueles R$100 é dono daqueles R$100. Você ter R$100 na sua carteira implica que você tem um poder de compra de R$100. É um ativo ao portador. Você precisa ter a moeda em espécie com você para que você tenha um poder de compra dela. Segunda propriedade de uma transação feita com papel moeda é que é uma transação irreversível. Uma vez que você entrega o dinheiro para a pessoa, a transação foi efetivada. Pode ser que exista um acordo entre vocês dois e a transação é desfeita, mas ao receber a moeda, a transação está efetivada. Não tem como você solicitar o estorno da transação, não tem como uma outra pessoa intervir nessa transação entre vocês dois e falar que ela não é devida, que o dinheiro deve ser devolvido. E aí a gente inclusive entra na terceira propriedade de uma transação feita em espécie, que é ela não tem intermediários. Essa transação não depende de uma outra pessoa. Se você está fazendo um negócio entre duas partes, em dinheiro, se você está indo ao mercado, por exemplo, não tem uma outra pessoa no meio. Você faz diretamente com a outra parte, de quem você está contratando aquele bem ou serviço. E a quarta propriedade é que essa transação ela tem um alto grau de privacidade. Privacidade e impessoalidade. Não importa de quem eram aqueles R$100, uma vez que você recebe os R$100, não é possível detectar a quem pertencia aquela moeda. É uma transação altamente privada. Mas logo você começa a perceber que essas quatro propriedades do papel moeda, que é um ativo ao portador, que ele é irreversível, que ele não precisa de intermediários e que ele é altamente privado, existe uma alta privacidade, logo você começa a perceber que isso aqui também é extremamente limitado. Se você quer fazer negócios, por exemplo, com uma pessoa que mora em um outro município, já é praticamente impossível que você faça isso sem um intermediário. Você precisa de recorrer ao sistema bancário. Se você quer enviar um dinheiro para uma pessoa que mora fora, você precisa de um intermediário que é o banco. Você deposita no banco e aquela outra pessoa vai até o banco e saca. Então você já precisa de uma pessoa no meio do caminho. E aí você já começa a entrar em todo um sistema. Então foi em cima dessa proposta de manter essas propriedades do nosso dinheiro físico que o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, inventou o código do Bitcoin. Isso aqui é uma coisa que vai ficando muito complexa, eu estou tentando simplificar aqui para você, até mesmo porque eu não sou um grande expert nisso. Então, o criador da moeda falou, olha, a gente precisa de ter um jeito de manter essas mesmas propriedades do dinheiro físico no dinheiro digital. A gente não pode se submeter ao sistema bancário, a gente não pode se submeter aos governos, e a gente deveria ter uma alternativa para o dinheiro físico. Essa era a proposta inicial. Como a gente vem discutindo, o nosso dinheiro físico, o nosso dinheiro público, o dinheiro estatal, que é controlado pelo governo, ele é altamente inflacionário pelo governo. O governo emite mais papéis, o governo emite mais dinheiro. No mesmo momento em que a gente está batalhando para guardar dinheiro para a nossa velhice, o governo está constantemente emitindo mais dinheiro. O governo está constantemente imprimindo mais dinheiro, aumentando a disponibilidade de recursos dentro do sistema bancário. Então, o nosso papel moeda, ele é altamente inflacionário. E aí, o Bitcoin vem com a proposta contrária, que é, vamos diminuir, se não isentar, o papel das nações dentro do dinheiro digital. E vamos, com isso, também criar uma moeda que não seja inflacionária. Então, lá no código inicial do Bitcoin,
o criador estabeleceu que a quantidade máxima de moedas que vai existir para sempre vai ser de 21 milhões de bitcoins. Isso aí está criado, isso aí é imutável. Então, o Bitcoin é uma moeda que não é inflacionária, porque existe um limite máximo de criação. Beleza, mas como essas moedas são criadas? Elas são criadas por um processo análogo à mineração. Mineração porque a gente vai fazer várias comparações aqui com o ouro. Então, assim como a gente precisa de minerar uma mina de ouro, a gente também precisa de minerar o Bitcoin. A mineração de Bitcoin ela é feita por meio da solução de problemas criptográficos. O computador roda um software, você pega um computador, coloca lá para rodar um programinha que fica resolvendo um problema de criptografia. E sempre que esse problema é resolvido, você é recompensado por ter feito a solução do problema. E essa recompensa é feita por meio de Bitcoin. Então existe um incentivo econômico para a solução dos problemas criptográficos, que é remuneração por meio de Bitcoin. Quais são esses problemas? Esses problemas são o registro das transações na rede. Então, quando você usa a sua moeda, o seu Bitcoin, para fazer uma transferência para uma outra pessoa em Bitcoin também, uma transferência entre carteiras, né, você tem a posse daquele ativo. Né? Assim como o papel moeda, quando você tem a posse daquele ativo, você pode fazer um pagamento. Então você transfere da sua carteira para a carteira de outra pessoa. Essa transação ela é pública. Sabe a carteira de origem e sabe a carteira de destino. Isso aqui é um grande código que vai para um outro grande código que não quer a princípio dizer nada, né? Você não consegue identificar a quem pertence aquela carteira, você consegue identificar somente de qual carteira de origem para qual carteira de destino. Então, quando essa transação é feita, toda a rede de participantes precisa de verificar essa transação, a gente chama isso de blockchain. Então, isso aqui é feito, essa verificação ela é feita por meio de um problema criptográfico. E aí, quem faz a verificação dos problemas criptográficos, quem faz o registro dessas transações, não é um órgão central, como é no caso de um banco, né? O banco é o órgão central, uma pessoa deposita no banco e do outro lado a pessoa saca do banco. A gente precisa de confiar nesse órgão central. No Bitcoin não existe esse estabelecimento central, a rede é descentralizada, o blockchain é descentralizado. Então, todos os participantes que trabalham para a verificação das transações no blockchain recebem um incentivo econômico para participar desses problemas criptográficos por meio da remuneração de Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin é minerado. É um incentivo econômico para os participantes continuarem resolvendo problemas criptográficos. Eu vou simplificar aqui para você mais ou menos o que é criptografia. Lembrando que isso aqui tudo é para te dar um panorama do que é o Bitcoin. Um problema de criptografia é um problema de matemática que ele é muito fácil de ser resolvido em uma direção, mas ele é muito difícil de ser resolvido em outra direção. Por exemplo, a multiplicação. Se eu te dou dois números para serem multiplicados, você consegue com certa facilidade encontrar o resultado. Mas agora, quando a gente faz a pergunta quais foram os dois números multiplicados, já é uma coisa difícil de responder. Então, por exemplo, eu te dou dois números, 3 e 5, e falo para você multiplicar os dois. 3 vezes 5, uma coisa que qualquer criança consegue resolver, dá 15, beleza. Agora, e se o problema fosse o contrário? E se eu te perguntasse, quais são os dois números primos que multiplicados dão 15? Aí, como é pequeno, a gente fala, bem, 3 é um número primo e 5 também é um número primo. Então a resposta para esse problema de criptografia é 3 e 5. Beleza, são números pequenos. Mas agora, esse número ele pode crescer bastante. Né? Ao invés de a gente tratar com 2 casas, 15, a gente pode tratar com 200 casas. E aí é um problema que vai ficando difícil, né? Da mesma maneira, existe uma outra analogia que é muito interessante, que é o seguinte. Quando você pega a receita de um prato feito por um chefe famoso, tem lá, por exemplo, a lista de condimentos, a lista de temperos. E tem, olha, você vai colocar tantas gramas de sal, tantas gramas de pimenta, tantas gramas de cúrcuma, e tantas gramas de páprica. Tem uma receita ali bem feitinha de quais vão ser os temperos que você vai adicionar naquele alimento. Beleza, você vai lá e prepara isso com certa facilidade. Usando a receita, você prepara esse prato com uma certa facilidade. Mas agora, na hora que o prato está pronto, finalizado e na frente do cliente, é muito difícil que você consiga identificar quais foram as porções exatas dos condimentos adicionados naquele prato no estágio final. Então isso volta para a nossa definição de criptografia, que é uma coisa que é fácil de ser feita em uma direção, na medida em que o prato é preparado, é extremamente fácil de seguir uma receita, mas depois que o prato está pronto, é extremamente difícil
de voltar para a condição inicial, né? Você não consegue, provando um alimento, falar assim, aqui tem tantas gramas de sal, tantas gramas de pimenta do reino, tantas gramas de pimenta preta. Você não consegue fazer isso. Isso aqui é um problema criptográfico. Os problemas que envolvem a rede do Bitcoin, para você ter uma ideia, eles demoram em média 10 minutos para serem resolvidos por meio da rede de computadores. São computadores muito potentes, existem empresas especializadas em fazer a mineração. E aí, para resolver esses problemas, para registrar uma transação na rede, esses computadores demoram em média 10 minutos para resolver esse problema matemático. A gente chama isso aqui de prova de trabalho, Proof of Work, que é o termo utilizado para registrar uma transação do Bitcoin. Beleza, você está vendo que lá no começo, lá em 2009, quando a gente começou a conversar sobre Bitcoin, isso aqui parece aquelas coisas anarquistas, parece aquelas coisas libertárias, revolucionárias. Pois é, e pode ser que isso aqui foi o caso do Bitcoin nos primeiros estágios, nas primeiras etapas. E ele só era adotado por pessoas que eram contra o sistema, era só adotado por super nerds da computação que entendem essas coisas, né? Eu entendo muito superficialmente, tem gente que entende muito mais, entende do código, entende dos problemas criptográficos, entende como as transações são registradas. Eu não tenho esse conhecimento. Então lá nos estágios iniciais, o Bitcoin ele foi adotado por essas pessoas. A adoção inicial dessa tecnologia foi feita por meio dessas pessoas. Mas hoje, a gente não está mais nesse estágio. Inclusive hoje, a proposta deste ativo não é ser uma moeda de troca. Porque para ser uma moeda de troca, precisa de ter uma adoção muito grande. A maior parte da sociedade precisa de estar utilizando o Bitcoin. E a gente está vendo que isso aqui não é uma coisa fácil. Talvez a melhor candidatura do Bitcoin seja não para uma moeda de troca, mas para um instrumento de reserva de valor. Ele ainda também não é um instrumento de reserva de valor, mas ele é um candidato a uma reserva de valor. Reserva de valor é aquele negócio que eu falei para você que simplesmente pelo fato de você acumular, você enriquece. E talvez o melhor análogo a uma reserva de valor que a gente tenha hoje seja o ouro, o metal precioso ouro, que manteve seu valor ao longo dos diversos anos, é um ativo escasso, é trabalhoso para minerar e a gente não tem perspectivas de encontrar muitas novas jazidas de ouro. Existe uma discussão atualmente de que nos planetas próximos, em Marte ou na Lua, existem fontes de ouro e nessa corrida espacial as empresas como a SpaceX, Blue Origin, elas planejam buscar esses novos astros para trazer ouro para a Terra. No caso disso acontecer, encontrar uma nova gigantesca jazida de ouro, provavelmente o preço desse minério vai baixar, porque tudo segue aquela lei da oferta e da demanda, né? O Bitcoin, por outro lado, ele apresenta mais ou menos as mesmas características. Ele é trabalhoso para ser minerado e ele também é escasso. Mas ele ainda não se enquadra na posição de reserva de valor, porque ainda o seu valor ele é muito volátil. O preço oscila muito. Então, diferentemente do ouro, que apresenta características de reserva de valor, o preço é mais ou menos estável ao longo das décadas, ao longo dos séculos, o Bitcoin já não tem muito essa característica, o preço é muito volátil. Então, quando você olha para o gráfico de Bitcoin, é até comum o preço variar 5% em um final de semana, porque o mercado de cripto ele não fecha. Não é como o mercado de ações que fecha, funciona somente em horários comerciais, em dias comerciais e fecha aos finais de semana. O mundo cripto não fecha, ele funciona 24 horas por dia em todas as localidades. Então, é comum você olhar para o gráfico de um final de semana e o preço variar 5% para baixo, 10% para baixo, 10% para cima. Por enquanto, esse ativo ele é muito volátil ainda. Mas é importante a gente perceber que a gente está fazendo uma transição da proposta inicial de ele ser uma moeda de troca. Talvez ainda exista espaço para que ele ocupe essa posição de moeda de troca. Mas hoje a gente fala muito mais como uma reserva de valor, ou candidato a uma reserva de valor. E aí, enquanto lá no passado o Bitcoin ele era adotado por pessoas que entendiam de mineração, entendiam de computação, entendiam de criptografia, hoje esse mesmo ativo ele não está mais no mundo obscuro. Ele não está mais ligado a essas pessoas. Hoje, esse ativo ele está avaliado em centenas de bilhões de dólares. Se você pega a quantidade de bitcoins que estão em circulação e multiplica pela cotação do Bitcoin, isso aqui dá centenas de bilhões de dólares. Isso aqui é acreditado por grande parte do mercado financeiro. Existem grandes investidores dentro desse mercado e você consegue investir dentro desse mercado com relativa facilidade. Eu vou te mostrar lá na frente uma corretora, um exemplo de uma corretora em que você pode comprar esses criptoativos.
E você vai ver que isso aqui é uma coisa extremamente simples. Você faz uma TED ou um Pix para dentro da corretora, assim como era lá naquela corretora de investimentos que eu te mostrei, e você consegue ter acesso a várias criptomoedas, né? Não apenas o Bitcoin. Você consegue comprar o Ethereum, Cardano, Solana, você consegue comprar várias criptomoedas com uma certa facilidade. Então, no passado, realmente era uma coisa que a gente podia considerar obscura. Hoje, já não é mais assim. Então, o que eu acredito que é a função do Bitcoin dentro dos nossos portfólios? Eu acredito que a função é que ele não seja zero. Eu não acredito que seja prudente hoje, com o acesso à informação que a gente tem, o acesso à tecnologia que a gente tem, eu não acredito que seja prudente não ter nenhuma posição em Bitcoin. Você investir 0% do seu dinheiro em criptomoedas. Eu acho que isso não é prudente. Eu acredito que é prudente a gente ter alguma posição. Porque quando você tem um pequeno percentual, né, por exemplo, no meu caso, eu tenho cerca de 5% do meu portfólio em criptoativos, que é pouco. Quando você tem um pouquinho assim, primeira coisa, abre as portas para a curiosidade. Você começa a querer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, começa a querer ver algum vídeo, ou entrar no site da corretora, ou aprender mais sobre alguma moeda, ou aprender quais são as propostas dos criptoativos. E em segundo lugar, você também está exposto à convexidade desse tipo de ativo. O que é a convexidade desse tipo de ativo? É que de um lado, esse ativo ele pode, por exemplo, ir à ruína. Ninguém gostar mais de Bitcoin e entender que essa tese dessa reserva de valor é péssima, ou que essa tese dessa moeda de troca é péssima, ou um supercomputador resolveu todos os problemas de criptografia e ninguém ser capaz de inventar uma criptografia poderosa para atender aos requisitos do supercomputador, pode ir a zero. Isso aqui é o lado da convexidade. O que eu tenho a perder quando o Bitcoin vai a zero? No meu caso, eu tenho a perder 5% do meu portfólio. As minhas perdas estão limitadas ao que eu possuo desse ativo. Então, no caso, 5% vai a zero. Ok, mas agora qual que é o upside? O que está do outro lado? A quanto isso aqui pode valer, né? Qual que é o valor máximo de um Bitcoin? Bem, o valor máximo não está escrito. Isso aqui pode valer qualquer coisa. Isso aqui pode valer quantos mil dólares for. Isso aqui pode ir para a lua, né? Não dá para saber. Então, quando a gente fala de uma exposição convexa, é isso. O que eu tenho a perder? As perdas estão limitadas ao que eu possuo, no caso, 5% do meu portfólio. Agora, o que eu tenho a ganhar? Muito. Eu tenho a ganhar o que valorizar para cima, né? Não dá para saber para onde isso vai. Então, por isso eu acredito que ter uma exposição zero não é inteligente. Também ter uma exposição grande não é inteligente. Como esses ativos são muito voláteis, ainda não está na hora da gente consolidar isso como papel de reserva de valor dentro do nosso portfólio, dentro da nossa carteira. Minha recomendação é que você invista alguma coisa dentro dos criptoativos. E o principal criptoativo que a gente tem é o Bitcoin. Na próxima aula eu vou conversar com você um pouquinho sobre o Ethereum, que talvez seja a nossa segunda principal moeda, e para que serve o Ethereum, quais são as aplicações do blockchain e onde é que o NFT entra dentro dessa história. Bora para a próxima aula.